Sustentabilidade, aqui no Sistema Sagres. Aqui no caminho da sustentabilidade estamos abordando o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável número 12 da Organização das Nações Unidas, a ONU, que tem como tema consumo e produção sustentáveis. Hoje o nosso papo com o especialista em economia, Luiz Carlos Ongarato, é sobre a geração de resíduos. Nós vamos falar aqui sobre medidas de prevenção, reciclagem, reutilização e também maneiras de repensar, o consumo e também com destaque para a economia circular. Vamos então conversar a partir de agora com o professor Luiz Carlos Ongarato. Professor, boa tarde. Uma boa tarde, bom te ver novamente. Pois é, senhor, você voltou, eu estava de férias e agora bom ter o senhor também aqui com a gente de novo. É verdade. Ainda mais hoje que é um tema muito interessante, né, que vai falar sobre a nova economia. Quando a gente fala de reciclagem, de reuso, de dar um novo destino àquilo que ia ser jogado fora, ou até mesmo a gente repensar os nossos hábitos de consumo, para criar uma economia mais sustentável, é fundamental que a gente repense, muitas questões do nosso cotidiano, principalmente porque a gente vive num momento que os recursos estão cada vez mais escassos, na economia como um todo, e a diferença, para as gerações passadas é que a geração atual ela trabalha mais e ganha menos. E a gente tem que ver que essa matemática ela não fecha. E quem também participa conosco deste bate-papo é a consultora de estilo Raíza Silite Cavalcante. Oi, Raíza, boa tarde, seja bem-vinda aqui ao Tom Maior. Oi, tudo bem? Obrigada. Vamos começar então, professor, falando sobre resíduos, de maneira geral, a geração de resíduos aqui no Brasil. Qual que é a realidade, professor? Esse ainda é um grande desafio, a gestão desses resíduos aqui no Brasil? Sim, quando a gente fala de gestão de resíduos, a gente está falando de uma cadeia, A gente chama de cadeia de suprimentos, que ela vai desde lá da matéria-prima até o consumidor e do consumidor em diante, Porque até então, de uma maneira tradicional, a gente não pensava no resíduo que a gente produz em casa, Conscientemente ou inconscientemente, a gente acha que colocando o lixo dentro da lixeira e colocando lá para o caminhão de lixo passar e levar, acabou a nossa responsabilidade, e também as empresas pensam que acabou a responsabilidade delas. E, na verdade, quando a gente está falando de gestão de resíduos, a gente fala de um termo técnico que é super interessante, que chama logística reversa. O que é isso? A responsabilidade ela não acaba quando o consumo ocorre, seja na nossa casa ou em qualquer outro lugar. Existe uma responsabilidade de quem produz para o quê? Pegar aquele resíduo, seja aquela embalagem, que ela pode ser retornável ou não, ela tem que ser biodegradável, a gente tem que se preocupar com a poluição, e isso é responsabilidade também das empresas, é uma responsabilidade compartilhada. Raíza, e quanto às roupas? Qual que é a importância dessa questão das roupas com a economia circular e também com a geração de resíduos? A gente sempre pensar antes de comprar, não comprar por impulso, ter calma na hora de fazer as suas escolhas, buscar empresas que trabalhem com a moda sustentável e responsável, E entender que não é só por querer que você pode ir lá comprar, mas ter uma calma ali na sua escolha para depois você trazer a peça para dentro do seu guarda-roupa. Professor Ongarato, falando sobre essa questão de economia circular, nós sabemos aqui, temos pesquisas de que apenas 9% da economia global é circular, Não dá mais para pensar nesse modelo antigo, modelo tradicional, linear, que é de você comprar, ali transformar e logo em seguida descartar. Esse já é um modelo tão sustentável. E o que falta então para uma maior adesão para a economia circular, já que esse modelo linear de produção linear já se mostra cada vez mais esgotado e também ambientalmente insustentável? Sim. Aquele ponto que eu estava comentando antes, no início da fala,
a gente falando sobre uma renda menor. Então, uma renda menor, que os dados falam isso para a gente, né? A renda do trabalhador médio, né, dessa geração, ela é menor do que a geração lá dos anos 50, 60, 70. Então, acaba que, primeira questão, é nosso hábito, a nossa mente, que ela é moldada para muito consumo. O status social está muitas vezes ligado à abundância de consumo. E a gente tem que, primeiramente, mudar essa mentalidade. Ou a nossa mentalidade tem que ser o quê? Em qualidade de vida, em ter escolhas conscientes e saber que tudo aquilo que a gente consome, a gente tem responsabilidade, sim, em relação à sustentabilidade ambiental e social. O outro ponto é que a gente tem que começar a pensar, será que eu devo comprar alguma coisa? Tem um exemplo clássico, né, que a gente fala sobre o uso, né, e o descarte, ou mesmo aquele uso supérfluo. Imagina a seguinte situação. Se todo mundo tiver ou um cortador de grama ou uma parafusadeira, né, que são itens caros. Isso é o quê? É um gasto, muitas vezes desnecessário, porque acaba que a gente não usa. Então, a gente tem que pensar, para eu pensar uma economia circular, eu tenho que pensar também numa economia compartilhada. Eu preciso ter acesso a serviços, eu preciso ter acesso a bens, mas não necessariamente eu tenho que ser dono desse bem. E quanto mais eu puder usar um determinado produto, um determinado bem, durante toda a vida útil dele, seja individual, seja de uma maneira compartilhada, eu estou pensando numa nova economia, que eu preciso continuar tendo acesso às mesmas questões, porém eu tenho menos renda. Então, se a gente pensar de uma maneira tradicional, essa conta nunca vai fechar. E agora a gente está desafiado, na verdade, a viver com menos e ter mais qualidade de vida. Você falou, né, sobre essa questão de analisar se há necessidade, não é só porque eu quero comprar que eu devo comprar, mas vamos colocar aqui uma situação. Vamos supor que eu quero comprar uma roupa, mas de forma consciente. Quais locais eu devo procurar? E outra questão também, às vezes eu comprando uma nova roupa, eu posso me desfazer também de uma forma legal daquelas que já estão dentro do meu guarda-roupa? Ah, legal. Isso. Já que você quer comprar, precisa comprar, você pode pensar em brechós, em guarda-roupa compartilhado. Existem marcas agora de empresas que são lojas que você aluga as roupas. Então, você vai lá, paga semanal ou mensalmente, você utiliza as roupas e depois você devolve para este mesmo lugar. E da mesma outra forma que você pode usar a roupa e buscar locais para doações ou até empresas que reutilizam essas roupas para produzir novas peças de roupas, que aí elas vão para dentro do mercado novamente, só que sem precisar uma nova compra de tecido, uso de lavagens e tudo, porque o tecido já está ali pronto. Ele só abre a roupa e faz um outro recorte com outro molde. E sobre essa questão também do mercado de brechó, aqui em Goiânia, é fácil de encontrar? Esse mercado está crescendo também para incentivar até essa questão do reutilizar? Tá, aqui em Goiânia a gente já tem muitos brechós e brechós com curadorias excelentes. A gente tem que pensar que o brechó, existem pessoas ali por trás, nos seus bastidores, que elas fazem pesquisas, que elas buscam peças em outras cidades, interiores, em outros estados, para trazer para cá, para você poder usar aquela peça ali com boa qualidade. A ideia do brechó é você comprar a peça que foi feita há muitos anos atrás, peças de mais de 20, 15 anos, que ela está usável para o seu dia a dia. Então, aqui em Goiânia, a gente já encontra excelentes brechós nesse sentido. Estamos aqui em mais um episódio da nossa série Caminhos da Sustentabilidade, conversando com o especialista em economia Luiz Carlos Ungarato e também com a Raíza Silic Cavalcante, que é consultora de estilo. Raíza, o professor Ungarato falou agora há pouco, né, que a renda ela interfere ali nessa questão da geração de resíduos. A gente tem aqui na Sagres um quadro também chamado Circula Roupas, que fala muito sobre moda sustentável. Eu queria perguntar para você se é acessível, né, esses moda sustentável, itens, né, que ali são feitos, a gente já acompanhou aqui no nosso quadro, com casca de cebola, pintado ali com tinta de açafrão. É acessível para pessoas de baixa renda consumir uma moda sustentável, né, produtos que são reutilizados, é mais acessível?
Infelizmente, ainda não. Infelizmente, o produto sustentável ele ainda vem com um custo muito alto, exatamente por não ter tanta procura e por ser muito difícil também de vir para o nosso meio ali, para a nossa rotina. Como o Luiz mesmo estava falando, as pessoas buscam muito uma produção muito exagerada e muito barata. Então, todo mundo meio que vai atropelando o processo ali da roupa, né? O processo do vestir. Então, por enquanto, ainda não é tão acessível assim, porque demanda muita pesquisa, os tecidos são mais caros exatamente por questão de compra mesmo, que não é todas as empresas que compram. Então, ele, infelizmente, não chega para todo mundo, ele ainda está com custo alto. Professor, quando a gente fala sobre essa questão até de reorganizar, de repensar, vem muito essa palavra, né? De repensar, de olhar de uma forma diferente. Eu queria que o senhor falasse um pouco também sobre a importância da gente estar colocando essas questões ainda na infância, né? Na escola, para as crianças, de falar sobre essa questão de geração de resíduos. Qual que é a importância disso? Bom, quando a gente fala de uma nova economia, a gente fala de uma economia que também faça sentido para a nova geração. Então, a gente não pode pensar numa nova geração, em novas pessoas na escola, que está com aquela mentalidade antiga, né? Por mais que haja, muitas vezes aquela sensação, poxa, agora que chegou minha vez, sou um jovem, estou ficando adulto, quero consumir aquilo tudo que eu sempre quis ali na minha infância, né? E chegou na minha vez e não posso consumir. Acontece muito com a alimentação hoje, né? A alimentação exagerada, a questão das compras exageradas. Então, a gente tem que conscientizar que o consumo, né, ele não tem que estar atrelado diretamente a uma questão social. Né? Muitas vezes as pessoas querem consumir simplesmente porque podem. A gente fala muito sobre gastos desnecessários de água, de energia elétrica, né, de comida, de roupas, enfim, a gente fala sobre tudo aqui no Caminhos da Sustentabilidade. E é interessante a gente pensar que o chique no futuro, né, e no presente é pensar, é ter um consumo consciente, é você consumir menos e consumir coisas melhores, que vão durar mais tempo e fazer com que a sua renda da sua casa, sua renda pessoal, ela dure mais, ela sirva para fazer muito mais coisas. Porque, principalmente hoje, a geração atual, ela não é ligada, ou ela não deveria ser ligada ao consumo, ela é muito mais ligada em experiências. Então, a gente precisa focar mais naquilo que é importante e falar justamente para essa nova conscientização, para essa nova geração, que o status social, ele não é importante. É importante a gente pensar numa vida em coletividade, a gente pensar em bem-estar, a gente pensar em qualidade de vida e ter acesso ao quê? À educação, acesso aos produtos que são necessários e nada sem exagero, porque o exagero ele vai ser inimigo ali, principalmente da economia e do nosso bolso. Professor, dois pontos também aqui, duas questões importantes, que é a respeito dos novos negócios, né, que possam aí estimular essa economia circular. Já existem alguns, eu queria saber quais são as tendências de negócio que possam, então, estimular a economia circular. E com esses novos negócios, outra questão que vem à tona, que me passou aqui pela cabeça, é a mão de obra, professor. Tem diferença da mão de obra? Como que o mercado de trabalho, né, está aí se preparando para a economia circular? Bom, quando a gente fala na necessidade dessa logística reversa, a gente fala de um oceano azul de possibilidades, ou seja, muita possibilidade de novos negócios, porque até então a questão da gestão de resíduos ela não era pensada. Como o consumidor mais consciente agora, abre-se a possibilidade de você pensar não somente em produtos que são de fato recicláveis, mas a nova fronteira agora da sustentabilidade é reciclar de fato os produtos. Porque muitas vezes a gente pensa, né, que por um produto ser reciclável, ele é reciclado, e não é. Às vezes um produto reciclado, ele está ali no lixão, ali no aterro sanitário, sem ser reciclado. Então, isso abre uma série de possibilidades. E quando a gente fala de economia compartilhada, a gente observa que há o compartilhamento de tudo hoje.
seja de carros, de veículos, na parte de mobilidade é muito mais desenvolvido. A gente fala aí no compartilhamento, muitas vezes, de móveis, de roupas, tá? De acessórios. Então, você abre a possibilidade de alugar coisas ou pagar conforme o seu uso. Então, essa mentalidade ela é muito importante para a próxima geração e o futuro dos negócios, quando a gente fala de cadeia sustentável. E, por fim, a mão de obra. A mão de obra ela tem que ser qualificada, ela tem que ser preparada, seja dentro de uma empresa privada, ali para fazer a gestão dos seus efluentes, e também, quando a gente fala no ponto de vista, nos cursos profissionalizantes, nos cursos universitários, que devem abordar isso e fazer com que essa mentalidade de gestão sustentável ela seja dominante em qualquer vez que a gente pense em um empreendimento novo, um negócio novo, uma empresa que busca qualidade, ela tem que se preocupar também com o meio ambiente e a sociedade. Raíza, já que o professor falou sobre essa questão da economia compartilhada, dá para a gente levar essa economia compartilhada para a moda também? E já emendando uma segunda perguntinha aqui para você, como que você avalia esse momento, né, da moda sustentável? Ainda há uma resistência das empresas com relação a isso? Sim, dá para a gente trazer para a moda essa economia compartilhada, porque é um crescimento muito grande, porque o pessoal da moda mesmo, tanto os que produzem e os que compram, estão percebendo que a gente não precisa de mais roupas, né? O que a gente tem que fazer agora é o que a gente faz com isso tudo que a gente tem aqui dentro e a gente não vai produzir mais. Então, tem muitas empresas que agora elas abrem com o intuito de compartilhar. E aí, como a gente estava falando no começo, você pode alugar roupas, você só pega emprestado para datas esporádicas. Tem muitas empresas que é só para, por exemplo, vestidos de festa, terno, outras não, é para o seu dia a dia, acessórios. Então, vem crescendo muito esse mercado, as pessoas estão percebendo que elas podem, por exemplo, entrar em contato com uma marca X, aquela coleção que não vendeu, que tem alguma peça aí disponível, vai para essa outra empresa e aí começa esse compartilhamento. Tem muitos brechós online, né, onde a gente revende entre as pessoas mesmo, pessoas físicas, e acaba que vai ser uma crescente, as pessoas estão começando a mudar a sua mentalidade, mas é um passinho bem devagar, sabe? Mas eu acredito muito que daqui a alguns anos, os nossos jovens de 10 anos aqui, quando eles tiverem os seus 30, a moda vai estar de outra forma, sabe? A forma como eles vão consumir a moda vai ser de um outro jeito. Vejo muito um crescimento entre compartilhamento de amigas, e aí passa de uma amiga para outra amiga, que aí abre ali o seu escritóriozinho. Então, no nosso futuro, aí, daqui uns 15, 20 anos, a moda ela deu uma girada. Professor, para finalizar aqui o nosso bate-papo, então, queria saber, né, que tipo de políticas públicas, medidas de prevenção, de geração de resíduos podem ser adotadas e também de promoção à economia circular aqui no Brasil. A promoção, acho que é o principal papel aí do poder público, de informar, né, de formar pessoas, de exigir, de repente, até incentivos para as empresas que promovem a economia circular, que promovem também ações de logística reversa, de reciclagem, e também fazer com que o consumidor, né, o cidadão, entenda que isso é um pilar de desenvolvimento econômico e social para as próximas gerações, para a nossa geração atual e para o futuro. A gente precisa discutir mais esses assuntos e também apresentar às pessoas. Será que eu preciso, para consumir, eu preciso ser dono de alguma coisa? É uma interrogação que a gente fica ali se fazendo, né? E até mesmo porque se as pessoas estão conscientizadas que elas podem consumir menos e melhor e tendo mais qualidade de vida, a gente também consegue posicionar o nosso país para alinhar expectativas e focar naquilo que é importante, focar até mesmo os orçamentos federais, municipais e estaduais para aquilo que importa para dentro da nossa sociedade. Professor Luiz Carlos Ongarara, especialista em economia, agradeço a participação mais uma vez aqui conosco. Até a próxima. Até a próxima. Boa tarde a todos. Tchau, tchau.
Agradeço também a participação da consultora de estilo, Raíza Silite Cavalcante. Muito obrigada, até uma próxima. Obrigada, tchau. Tá aí mais um episódio da nossa segunda temporada da série Caminhos da Sustentabilidade.